Corinthians dá vexame na Argentina, mais uma partida ruim na temporada e se despede da Copa Sul-Americana, já com a parte da torcida, as primeiras críticas em relação ao trabalho do Dorival Júnior, vamos falar um pouquinho sobre nesse vídeo, e também sobre alguns jogadores que estão devendo e não é de agora, também vamos falar aqui nesse pós-jogo de Huracan 1, Corinthians 0. O Timão foi para a última rodada da fase de grupos, tendo a vantagem, poderia conseguir o mesmo resultado do América de Cali contra o Racing para ir para a fase de playoffs. Teve um lado positivo, o Huracan, que garantiu vaga na luta, na final do Campeonato Argentino, entrou em campo com o time reserva, os reservas entraram com vontade, tudo bem, mas você pega um time desentrosado, teoricamente é mais fácil você ganhar de um time reserva do que da força máxima. O Huracan, que fez uma boa campanha, não por acaso tem uma das melhores campanhas da Copa Sul-Americana, pode inclusive terminar com a melhor campanha nessa fase de grupos. Mas o Corinthians deixou a desejar e acabou quase sendo beneficiado. Terminou a primeira etapa com placar de 0-0, o mesmo resultado na Colômbia, entre América de Cali e Racing do Uruguai. O Corinthians vacila no começo da segunda etapa, leva o gol, que naquele momento já desclassificaria o Corinthians, mas o Racing, que não venceu de ninguém, né, no grupo, não conseguiu nenhuma vitória na Copa Sul-Americana, abre o placar na Colômbia, fora de casa. Então, naquele momento, chegou durante um bom tempo, a gente teve o Corinthians se classificando, mesmo com a derrota, graças a uma vitória surpreendente do Racing do Uruguai. Mas, quando teve o apito final, quase já praticamente no apito final do jogo da Argentina, aconteceu o empate do América de Cali, e aí mudou a situação, o América vai para a fase de playoffs, Corinthians eliminado, o Corinthians se despede da competição, já tinha se decepcionado na Copa Libertadores, onde sequer classificou para a fase de grupos, e agora não garante vaga nem para a fase de playoffs. Então, a campanha do Corinthians foi péssima na competição, não dá para falar de uma forma diferente. O Corinthians fez 8 pontos, não pesou demais a falta de. O Corinthians não conseguiu se impor em casa, e isso tem a Neoquímica Arena como um fator muito importante na campanha do Corinthians. Não conseguiu ter esse destaque nas competições sul-americanas, nem na Libertadores, nem na própria Copa Sul-Americana. Então, esse é o primeiro ponto, não dá. O Corinthians, mais uma partida ruim, e a eliminação foi merecida pelo que o Corinthians não apresentou, não só nesse jogo contra o Huracan, mas ao longo da competição. Em relação ao Dorival Júnior, eu sigo falando, acho que o Corinthians voltou a sofrer um gol depois de 4 partidas com a defesa invicta, com 0 gols sofridos, e teve alguns jogos, por exemplo, empatou com o Atlético Mineiro fora de casa. Então, acho que sim, nessa parte do técnico, é precipitado falar de demissão do Dorival Júnior. Acho que é um exagero falar de mudança de comando técnico. Tem a comparação, alguns torcedores falando o Ramon Dias fez um melhor trabalho. Acho cedo. Hoje ele teve o retorno do Garro, já pediu reforços. Acho que a parada do Mundial é um assunto que eu já falei. Eu acredito que sim, o Dorival tem chance de apresentar um bom trabalho depois da pausa. Então a gente está falando agora depois do mês de junho, lembrando, agora quando a gente joga o Brasileirão, tem a pausa da data FIFA, depois volta com mais um jogo, e aí vai para ter um Mundial de Clubes, onde o Corinthians vai ter um tempo de intervalo, não tem as datas dos playoffs, então o Corinthians vai ter um tempo para respirar, para poder focar no Brasileirão e Copa do Brasil. Mas sim, o trabalho do Dorival Júnior, ele conseguiu, acho que vale uma pequena crítica talvez nesse ponto, é ver que o Carrillo, que jogava tão bem com o Ramon Dias, não consegue jogar bem com o Dorival, não está repetindo as boas atuações, e parte disso pode ser por conta da mudança de posicionamento. O Dorival vem numa formação tática diferente e coloca o Carrillo jogando pelo lado direito do campo. Acho que a gente pode falar em relação às mudanças, talvez, a entrada do Maicon no segundo tempo, por mais que é um cara de confiança do Dorival, poderia ter o Héctor Hernandes, que está mostrando um pouco mais de confiança, para ser um cara de área para receber as bolas na área. E acho que também vale uma crítica, como já citei aqui no canal, em várias outras oportunidades. De novo, eu sigo sem entender a escolha para o Romero ser um dos principais nomes. Hoje, contra o Huracan, acho que o Héctor Hernandes merecia ser titular, merecia pelo menos a oportunidade de começar jogando. O Romero, aí a gente começa a falar dos jogadores. Então, acho que a escolha do Dorival em cima do Romero, para mim, foi equivocada. Pode ser que nos treinos esteja arrebentando, mas é difícil entender o Romero ter tanta moral, e não é de agora, com treinadores do Corinthians.
Falando individualmente, aí de novo uma partida, tem N situações para te citar, e bem em algo que eu falo sobre, quando comento muito nos meus vídeos, nas minhas lives, sobre o imediatismo, sobre o torcedor achar que o jogador que faz 2, 3 partidas boas já vira craque ou não presta. Com relação à técnica, estamos vendo já alguns torcedores, parte da torcida do Corinthians, já achando que o Dorival não presta por conta de não ver um futebol de grande qualidade. Acho precipitado, tem que ter tempo para o Dorival trabalhar, principalmente com peças mais qualificadas, com jogadores melhor qualificados. E aí a gente vai poder também falar nessa análise do jogo, que também não é só da partida, vem de uma sequência de jogos. Eu também acho que o imediatismo vale nessa parte. Algumas atuações ruins contra o Huracan não foram mera casa. Tem jogadores que vêm numa sequência de jogos muito ruins. E aqui a gente começa falando. A zaga do Corinthians, mesmo sem levar gols nos últimos jogos, vem tendo uma melhora, mas não inspira tanta confiança. O gol acaba nascendo de uma falha defensiva, né? O Thales tenta acompanhar a jogada, então ele acabou até pelo lance, ele leva um pouco da culpa, mas eu não vi. Acho que é um lance que eu coloco muito mais mérito para o Huracan do que aquela coisa de achar culpados. Mas do meio para frente, principalmente pensando na criação de jogadas, o Corinthians foi nulo. O destaque que a gente pode falar, inclusive, da partida é o Garro, que voltou de lesão e jogou em 5 minutos em campo, fez mais do que todos os jogadores que atuaram durante o primeiro tempo. O Garro foi o único lúcido no segundo tempo, quase fez um golaço de escanteio. Foi um cara que deu trabalho, que teve, assim, realmente mostrou por que é um jogador diferenciado, por que o Corinthians sentiu demais a ausência dele, e isso pode fazer uma diferença muito grande para o trabalho do Dorival daqui para frente. Mas em relação aos jogadores que começaram e depois até os reservas, aí a gente tem uma lista de jogadores que, com a bola nos pés, no momento de criação de jogadas, no momento ofensivo, não entregaram nada mais uma vez. Então a gente vai falar o Coronado, que entrou no segundo tempo, Breno Bidon foi muito mal, Michael entrou muito mal, Thales Magno voltou outra partida muito ruim, muito abaixo do Thales Magno, Romero muito mal, o Memphis voltou a jogar mal, teve só uma bola parada que ele ameaçou, mas não teve assim, não mostrou um décimo do que a gente já viu em outras partidas do Corinthians. Então, realmente foi um cenário muito abaixo de vários jogadores que entraram na segunda etapa e não evoluíram a qualidade do time. E a gente vem com esse problema do Dorival, então, que não é só do Dorival, na verdade, vem na temporada até mesmo com o Ramon Dias. Do meio para frente, tem vários jogadores do Corinthians devendo na temporada. Então a gente fala do Dorival mal, foi a demissão do Ramon Dias porque tinha chegado no teto. Acho que sim, inclusive é aquela coisa, o Dorival está dando oportunidades, rodou bastante o elenco, mas já está meio que definindo uma espinha dorsal, seu time titular. Só que é a hora dos caras que estão recebendo oportunidades chegar, tem que ter o Dorival vai ter que também chegar numa situação de, ó, não dá para contar com esse jogador, preciso de reforços, ou os caras vão ter que pegar e dar um jeito. Esqueci de citar um outro jogador que também, inclusive aqui, quando começou nas partidas, eu elogiei bastante, mas sempre com essa ressalva, vamos ver com o tempo, Fabrício Angileri, lateral esquerdo do Corinthians, que começou muito bem, chegou, parecia que tomar conta da posição, e os jogadores e os torcedores já achavam tem que correr atrás, tem que renovar, porque é o dono da lateral esquerda. Depois que ele se lesionou e voltou de lesão, não conseguiu ter uma partida boa pelo lado esquerdo do Corinthians, e tem um lance bizarro no segundo tempo, uma cobrança de falta que ele cobra e a bola sai para escanteio a favor do Huracan. Se você não viu o lance, depois veja, mas é um lance bizarro na partida, que mostra realmente uma queda. Então você tem a questão individual, jogadores atuando abaixo, e o Dorival precisa começar a achar algumas peças, vai ser a questão de onde ele vai encaixar o Garro, qual vai ser a posição, mas a ausência do Roberto vai pesar demais, e acho também que o Dorival vai ter que começar, já venho cobrando isso há algum tempo, precisa olhar para a base. O ataque do Corinthians hoje precisa, com a falta de opções, com o Romero indo mal, o Thales Magno indo mal, a falta de confiança talvez no Hector Hernandes, é olhar para a base e dar oportunidade para a molecada, pelo menos testar, porque ele não vem fazendo isso e vem mantendo as posturas, vem mantendo as escolhas com os mesmos jogadores. O Ramon rodou por conta disso.
sabemos, agora notícia dessa noite, né, acompanhando o Luiz Fabiani, comentou que um dos focos do Corinthians agora mudou, vai buscar um atacante de lado, um atacante veloz, com drible, para tentar ter um diferencial que hoje esse elenco do Corinthians não tem. Mas o Corinthians não tem dinheiro. Como é que vai arrumar? Arrumou a zaga com Kaká, André Ramalho, tem o retorno do Gustavo Henrique, o Dorival elogiou o Tchoca, mas até semanas atrás, o foco que nós tínhamos de informação, o Corinthians ia buscar um zagueiro titular. O Corinthians não tem dinheiro. O Corinthians tem grandes problemas financeiros. Como é que vai conseguir, então, arrumar 2 jogadores importantes que vai precisar abrir os cofres para investir? Então, a eliminação ela é pesada pela parte financeira. O Corinthians não tinha, pensava nas oitavas de final da Libertadores, sequer chegou na fase de grupos, então teve uma queda no faturamento de premiações por conta das competições, se despede da Copa Sul-Americana, que compensou a eliminação no ano passado. O Corinthians chegou aí longe na Sul-Americana, chegou a ter semifinal, chegou a sonhar com o título da Sul-Americana. Então, tem esse baque muito grande de você sequer conseguir, por mais que o grupo não era tão tranquilo, o Huracan mostrou ser um bom time, o América de Cali é um time encaixado, não é uma super seleção, longe disso, mas é um time que tem qualidade, e teve o Racing do Uruguai, que o Corinthians sofreu para ganhar do Racing do Uruguai, mostrou, né? O Corinthians ganhou com 1 a menos na Neoquímica Arena e não teve tranquilidade para vencer fora de casa. Então mostra realmente que o Corinthians atuou muito abaixo, e isso pode pesar. O lado do copo meio cheio é pensar que agora, fora das competições continentais, o Corinthians vai ter tempo de semanas livres para treinar, para poder recuperar jogadores, para o Dorival treinar, realmente ter mais condições de aplicar mais as suas ideias. Mas eu acho que tem a questão. Sobre o Dorival Júnior, é a pausa, eu estou pensando nele no meio do ano, a partir de julho, depois da pausa no Mundial, acho que sim, é hora de cobrar o técnico. Como eu também falei que o Ramon Dias era para cobrar quando começassem as competições mais fortes, porque o Corinthians, no estadual, fez uma campanha tranquila e conseguiu o título com méritos, mas na hora que subiu um pouco a régua, o Ramon Dias errou em escolhas, apostou em alguns jogadores que não deram certo. O Dorival agora tem alguns poucos jogos só antes da pausa do Mundial, para testar, fazer esses novos testes com o elenco. Tem a possibilidade, a partir da semana que vem, né, janela de transferências já abre, mas são chegar os reforços, definir esse é o elenco, vão ter que ser reforços pontuais, então o Corinthians vai ter que acertar muito bem na escolha dos nomes para reforçar o elenco para a segunda temporada, para o restante da temporada, no segundo semestre, na verdade, para jogadores que cheguem para resolver. Se é para contratar, não é para contratar para fazer número, não dá. O Corinthians não tem dinheiro para fazer número nesse elenco. Precisa contratar jogadores. Se for Dorival entendeu que tem posições carentes no elenco, tem que chegar o Corinthians e ir lá, vai contratar 1, 2, 3 jogadores. Não dá para fazer uma baciada, não dá para o torcedor corintiano imaginar que vão chegar 5, 6 reforços para melhorar, assim, chegar jogadores para serem titulares. O Corinthians não tem dinheiro para isso. Então, tem esse outro lado, é a pressão, que já começa o burburinho em cima do trabalho do Dorival Júnior, que se melhorou a defesa, o ataque realmente não vem convencendo, não vem jogando bem, mas isso pode, a gente tem que analisar agora com o retorno do Galo. Mas o que me preocupa mais em relação a esse time do Corinthians, esse elenco do Corinthians, que eu acho sim que não é um elenco tão abaixo quanto alguns torcedores falam, inclusive, claro, depois de uma derrota, óbvio que todas as críticas acontecem. A gente está falando de vários jogadores que já atuaram muito bem e não estão entregando. Essa tem que ser a crítica. Esse, para mim, é o que tem que ser citado sobre isso. Então é isso, galera. Deixamos aqui, eu deixo aqui para os comentários para você falar o que você achou do jogo, quem que você acha que está decepcionando, se você acha mesmo que, de repente, você é a favor de dar um tempo para o Dorival, se você acha que já seria hora de trocar, deixa aqui nos comentários do vídeo, fica aqui à vontade para estar passando a sua opinião, e a gente se vê aqui num próximo vídeo, numa próxima live aqui no canal FuteJogas. Abraços.